Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro de Eclesiastes, nosso 18º encontro, no trabalho Eclesiastes, capítulo 7, versículo 25 a 29. A mulher. Ouçamos a nossa leitura. Antes, um pequeno comentário. Aquilo que ele diz sobre a mulher, nós vamos dizer no final, é aquilo que as pessoas falam na sua época e que ele observou, que ele então pesquisou, ele procurou entender a fundo o que se dizia sobre a mulher, mas no final ele vai dar uma resposta positiva, não só sobre o homem, mas também sobre a mulher. Ouçamos então nossa leitura. A mulher. Pus-me a indagar a fundo, buscando sabedoria e reta avaliação, procurando conhecer qual é a pior insensatez, a insensatez mais absurda. Então, ele primeiramente vai fazer esta compreensão daquilo que é a compreensão da sua época sobre a mulher. Depois ele vai dar um parecer positivo. Versículo 26. E descobri, olhando aquilo que se dizia, que mais trágica que a morte é a mulher, cujos pensamentos são redes e laços, cujos braços são cadeias. Quem agrada a Deus se livrará dela, e o pecador ficará dominado por ela. Isso é o que se diz sobre a mulher. Versículo 27. Olha o que averiguei, diz Coelete, quando me pus a averiguar passo a passo. Estive buscando sem encontrar. Se entre 1000 encontrei apenas um homem, entre todas as mulheres não encontrei uma sequer. Isso é um ditado popular da época de Coelete. Versículo 29. Olha, a única coisa que averiguei, agora é a posição de Coelete. Deus fez o homem equilibrado e ele arranjou para si preocupações sem conta. Esse é o texto da nossa reflexão. Vamos então fazer o comentário. Versículo 25. Pus-me a indagar a fundo, buscando sabedoria e reta avaliação, procurando conhecer qual é a pior insensatez, a insensatez mais absurda. Encontramos dificuldades já na tradução, até conhecer que a maldade é insensatez e a insensatez é uma loucura. Este versículo introduz o versículo 26. Vemos que Coelete quer chegar a ser sábio, versículo 23, na busca da verdadeira sabedoria, versículo 25, uma sabedoria que seria a soma total da vida. Coelete chega a identificar a insensatez e a iniquidade a insensatez com a loucura, é a insensatez mais absurda. Os versículos seguintes, 26 e 27, o autor nos comunica uma série de descobrimentos da sua época e buscas que ele próprio fez para alcançar o que deseja, que é chegar a ser sábio, versículo 23, superando a dificuldade e malefício com que fique a sabedoria do mundo longe de seu alcance. Mas Coelete nos diz que nem todas as suas buscas terminam em achados. Versículo 28. Versículo 26. E descobri que mais trágico que a morte é a mulher, cujos pensamentos são redes e laços, cujos braços são cadeias. Quem agrada a Deus se livrará dela, e o pecador ficará dominado por ela. Coelete afirma: a mulher é mais amarga do que a morte. Isso é um ditado da época de Coelete, onde se falava, os homens falavam. É uma afirmação da época carregada de negatividade que supera a própria morte. Como devemos entender aqui? Os ditados populares da época diziam: a mulher
se trata da mulher enquanto tal, ou pode também se referir a um tipo de mulher, isto é, a mulher má. Essa afirmação da época de Coelet é carregada de negatividade que supera a própria morte. Então, a mulher se trata da mulher enquanto tal, ou se refere a uma mulher, isto é, a mulher má. A tradição viu a mulher, não aquilo que Deus fez, mas a tradição que o homem criou, viu a mulher, não a mulher enquanto tal, no sentido genérico, mas um tipo de mulher que era preciso evitar por todos os meios, uma vez que, por sua perversidade concreta, constitui um perigo a todos aqueles que se aproximam dela. Essa mulher se torna um estereótipo na linguagem sapiencial. No Novo Testamento, temos como exemplo Herodíades, que manda matar João Batista, Mateus capítulo 14, versículo de 1 a 12. Essa mulher é mais amarga que a morte, diz o ditado popular da época. A morte vem apresentada como amarga, simbolizando o horror, o sofrimento, a angústia e a dor de quem se acha a ponto de perder o que se percebe ser realmente valioso, isto é, a própria vida. Coelet se move nesta metáfora que chega ao extremo, uma hipérbole. A mulher é mais amarga que a morte. Podemos ver em Provérbio, quando se diz sobre a estrangeira ou a prostituta, e diz, é amarga como absinto. Provérbio capítulo 5, versículo 4. Como pensar uma forma tão contrária à mulher? Pois se quisermos buscar um símbolo da vida, só podemos responder que é a mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 20. Coelet reflete e vê o que está no ambiente que investigou e conhece seu mundo a fundo. Essa frase é importante. Ele refletiu e viu o que estava no ambiente que ele investigou e esse ambiente que ele conhece a fundo. Coelet irá descobrir em sua investigação a questão nos versículos 27 e 29. Numa cultura de homens, onde a mulher tem valor relativo, já está predefinidas as metáforas sobre a mulher, onde o ameaçado é o homem, a ameaça é a mulher. A mulher é vista como a armadilha que faz o homem ficar preso nesta armadilha, como Sansão, do livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4 a 6. Redes e laços, diz Coelet. Seus sentimentos, sua paixão amorosa, o coração, aqui também traduzido como braços, tem sentido pejorativo, como a rede do caçador que arma a armadilha para pregar a presa. O homem é ingênuo, diante da mulher astuta. Deus considera assim um prêmio aquele que se comporta bem e lhe agrada. Aquele que é livre dos perigos da mulher, e um castigo ao homem pecador, que se deixa cair nas redes da mulher. Nós estamos vendo aqui que ele está averiguando sobre a questão da mulher, sobre a questão do homem sábio. Ele está expressando aquilo que se diz na sua cultura, se diz na sua realidade sobre a mulher. Depois ele vai chegar no verdadeiro sentido. Versículo 27. Olha o que averiguei, diz Coelet, quando me pus a averiguar passo a passo. Estive buscando sem encontrar. Inicia o versículo com o imperativo, olha tu. Ele tem algo a comunicar. E algo de muito importante. Ele procura fundamentar uma experiência fundamental, uma investigação que chega até ele através da tradição. Versículo 28. Se entre 1000 encontrei apenas um homem, entre todas as mulheres não encontrei uma sequer. É um dito popular da época de Coelet. Entre 1000 encontrei apenas um homem. A sentença de Coelet é abertamente antifeminista, mas corresponde ao modo de pensar sobre a mulher naquele tempo. Mas também o homem não fica bem
na descoberta de Quelet, no ditado popular, pois só encontrou um entre 1000 homens. Afirma que não encontrou entre 1000 homens, um homem autêntico e verdadeiro. Mas aqui, atenção, não se fala, de matiz moral sobre essa autenticidade. Mas o número igual de homens, Quelet não encontrou nenhuma mulher. Exclui aqui também a questão moral. Mas ele afirma que não encontrou uma mulher autêntica. Aqui neste versículo, Quelet está citando um provérbio, uma sentença antiga, uma sentença proverbial. O autor aqui quer verificar, dentre essas duas sentenças, se o conteúdo deste provérbio, que corre de boca em boca no meio do seu povo, é autêntico. O que ele averiguava veio neste versículo, observar o que o povo dizia sobre o homem e a mulher. O homem e a mulher autênticos. Nos faz lembrar Diógenes, da filosofia grega, o cínico, com a lanterna acesa durante o dia para ver se encontrava um homem de verdade. Diógenes morreu no ano 323 a.C. Versículo 29. Olha, a única coisa que averiguei. Deus fez o homem equilibrado e eles arranjaram para si preocupações sem conta. Deus fez o homem um ser reto, um ser equilibrado. Mas o homem torceu com seus próprios cálculos, projetos e más ações aquilo que Deus fez. Agora vemos melhor a distância entre o projeto de Deus para o homem e a mulher, e como eles, homem e mulher, estragaram esse projeto. Então, quando Quelet fala Deus fez o homem aqui, Adam, não fala só do homem, varão, aqui fala do homem e mulher. Agora Quelet afirma, olha o que encontrei. A única coisa que ele averigou, e que é verdade. O único aqui quer sublinhar a importância do achado daquilo que é verdadeiro. Um achado verdadeiramente definitivo, único que foi encontrado. Se refere ao homem criado por Deus. Deus fez o homem reto, equilibrado. Aqui ele pensa em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 a 27. Estamos na esfera da fé. O homem, mulher, o homem foi criado por Deus. O homem aqui é Adão, homem e mulher. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Varão e mulher os criou. Não há diferença entre homem e mulher no projeto de Deus da criação. Na cultura onde viveu Quelet, ele averiguava as coisas para descobrir a verdade. Havia naquele tempo provérbios, sentenças sobre o homem e a mulher que Quelet averigou e conheceu. Por exemplo, duas provérbios da época de Quelet. Primeiro nós vimos, mais trágico que a morte é a mulher. Mais trágica que a morte é a mulher. Segundo, se entre 1000 encontrei apenas um homem, entre todas as mulheres não encontrei uma sequer. Esses ditos, que se diziam na antiguidade, que Quelet conheceu, averiguando, ele aqui trata, mas para chegar à única coisa que ele averigou, que para ele é verdade. O quê? Deus fez o homem e a mulher retos, equilibrados. Ele quer explicar que o homem e mulher, o ser humano, saiu das mãos de Deus. Como Deus projetou em seus planos. O homem, mulher, isto é, o ser humano, é reto, um ser apto, normal, com todas as qualidades humanas, não deterioradas por defeitos morais, capaz de desenvolver-se como ser humano,
homem e mulher, no sentido criacional. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Deus viu que tudo o que tinha feito era muito bom. Mas eles, isto é, o homem e a mulher, Adão, criou o homem e a mulher, o ser humano, criou as desordens, misérias, as trevas. Os protagonistas dessa desordem é o próprio homem e mulher. Os homens e mulheres, carne e osso. E foi o homem que, pela realidade da predominância do patriarcado, acentuou a figura do homem e diminuiu a figura da mulher. Mas isso não era o projeto de Deus. O projeto de Deus é que os dois fossem retos, fossem equilibrados. Esse é o projeto de Deus. Eles são os únicos responsáveis por seus planos, isto é, os seres humanos, as suas maquinações, que produziram tantos frutos amargos na vida da própria humanidade. Então, ele averigou a realidade que se dizia sobre uma mulher, mas ele foi na origem dizer, não, mas não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que eles foram criados para serem retos, equilibrados. E se alguma coisa não deu certo, foi em razão do próprio homem, não foi em razão do projeto de Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.